discutir aqui. E essa sessão ela é realizada pelos alunos aqui da Barão de Mauá, né? Eu sou professora Belisa também da Barão de Mauá, em parceria com a Biblioteca Sinhá Junqueira e apoio do MIS, né? O Museu da Imagem e do Som aqui de Ribeirão Preto, né? De várias décadas, inclusive em filmes recentes, não só antigos. Legal. Teste? Sim. Então, a gente vai... nós convidamos aqui 2 alunos, né, para discutirem isso com a gente, a Amanda e a Lamove. Os 2 são alunos do último ano, né, do curso de produção audiovisual no Barão. A Amanda é minha orientanda, está fazendo a pesquisa de iniciação científica no MIS, né, sobre o filme O Último Cangaceiro, que é um filme de 71, né, um filme que foi feito bem depois desse, mas que traz aí, né, Amanda, muitas recordações desse filme, tem muitas influências. E é músico e ator. No final a gente vai ter um pocket show que ele vai tocar pra gente Mulher Rendeira, então fiquem e apreciem, vai ser muito bom até o final. E a gente tem 4 eixos, na verdade, para discutir o filme. Eu tô aqui mais no papel de mediadora, né? Eu quero mais que eles falem sobre o filme, tudo que eles leram a respeito e tudo que eles acham sobre o filme, como que eles analisam, né? A gente vai começar discutindo um pouquinho sobre a Vera Cruz, né, que foi o estúdio, a produtora que realizou esse filme. Depois a gente vai conversar sobre a própria produção, né, as dificuldades de se produzir um filme desse porte lá nos anos 50. Depois o filme propriamente dito e, por fim, sobre o lançamento dele no Brasil, no exterior. Né, esse filme, como eu disse, ele passou no Festival de Cannes em 53. Então a gente vai permear aí sobre esses assuntos ao longo do debate. Vocês estão convidados aí a fazer perguntas, a fazer comentários durante todo o tempo, tá? Então fiquem muito à vontade para isso. Eu só vou pedir que falem no microfone, eu acho que até é melhor deixar esse microfone talvez circulando entre vocês, né? Posso deixar aqui? Pega aqui para mim, por favor. E aí quem quiser, por favor, utilize o microfone porque a gente está gravando esse debate, né, para a posteridade aí, não só do curso, mas também da biblioteca e do MIS, certo? Então, falando um pouquinho, começando pela Vera Cruz, né? A Vera Cruz, na verdade, foi criada, é uma produtora de 1949, né? Surgiu aí no pós-guerra, aqui em São Paulo, né? Durante todo o início da industrialização aqui no estado de São Paulo e tentando se contrapor, na verdade, a um cinema que se fazia na época no Rio de Janeiro, né? Então, eu vou deixar que vocês falem um pouquinho sobre isso, não sei quem quer começar. Vai lá, mano. Tá. Então, vamos contextualizar a Vera Cruz, né? Que, como a Belisa falou, é essa produtora cinematográfica fundada aqui em São Paulo, em São Bernardo, na minha antiga cidade, ali na região do ABC Paulista, morava ali. Ela foi fundada por 2 empresários, um engenheiro, na verdade, italiano, Franco Zampari, e o Matarazzo, Francisco Matarazzo. Nesse contexto que a Belisa comentou, na verdade, assim, estudar o cinema brasileiro é mais ou menos estudar ele em ciclos, né? E o ciclo Vera Cruz, o que vem antes do Vera Cruz, seria o ciclo da Atlântida, que é uma produtora cinematográfica do Rio de Janeiro. E esse ciclo, ele é composto por muitas produções populares, assim. O que marca são as chanchadas, essa comédia popular. Então, o que vinha sendo produzido não era muito que conversava com a elite, né, digamos assim. E os fundadores da Vera Cruz, eles são a elite paulista. Então, eles tinham muito dinheiro, eles tinham essa vontade de produzir algo que conversasse mais com eles. Então, acho que vem daí, né? A ideia de se fazer uma produtora. E pensando que eles eram elite, eles queriam produções que se equiparassem assim com as hollywoodianas. Então, foi investido muito dinheiro para isso.
A Vera Cruz, ela tinha 4 estúdios, os 4 com equipamentos de última geração, né? O que mais? É verdade. Alô? Tá funcionando. Então, em questão, que nem a Amanda falou, os estúdios, a gente tinha os produtores, os membros lá. A gente tinha o Alberto Cavalcante, um grande nome, documentarista que trabalhou com vários documentários franceses, que depois veio para o Brasil recrutado pela Vera Cruz. Ele, na Europa, ele trouxe equipamentos e referências de fora. Tanto é que se a gente for levar a Vera Cruz atualmente, a gente tem uma herança delas, que seriam os equipamentos, as referências de fora, né? Sem aquela época da Vera Cruz, a gente não teria, por exemplo, aquela câmera ali daquele jeito, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né? A gente não tinha tanto investimento. E ele trouxe isso. Além de trazer os equipamentos, trouxe o pessoal que desenvolveu outras técnicas, né? Então, que nem a Amanda disse também, a questão dos estúdios, né? Esse filme, por exemplo, ele não foi gravado no próprio Nordeste. Ele foi gravado em São Paulo, em Vargem Grande do Sul, se não me engano, né? Casa Branca, perdoa, confundi aqui, é um pouco parecido, né? Só que não. Mas em Casa Branca. Então vocês percebem a grandiosidade da Vera Cruz em questão de estúdios também, né? Também a parte do referencial europeu e hollywoodiano, né? Inclusive eu assistindo esse filme eu pensei que fosse um filme de faroeste, só faltou os caras falar inglês, mas o Chapeuzinho não enganou, né? Então vocês percebem a referência da fotografia hollywoodiana. Eles queriam uma Europa no Brasil, só que o povo não queria isso. Então eles uniram, né, a temática cangaço, né, com a temática, com a técnica hollywoodiana, a técnica europeia. Se vocês pegarem os cartazes dos filmes da Vera Cruz, a cor, a paleta de cor brasileiras, a gente reconhece muito o Brasil a partir da bossa nova, que é um ritmo musical dos anos 50. Mas tinha o forró, tinha o axé, tinha o baião, né, o axachada, que era esse daí, da mulher rendeira, que veio antes, entendeu? E a gente até leva assim, questão bossa nova. O que seria bossa nova? Ela seria o samba evoluído, né? Porque da parte da zona sul de São Paulo, de Rio de Janeiro, eles fizeram uma evolução do samba, né? E a bossa nova, eu digo que é o jazz brasileiro. Olha só, jazz, de onde que vem o jazz? Lá de fora. E cadê o nosso chachado, nosso baião? Entendeu? Então, a gente também como brasileiro, a gente teria que voltar mais para trás no cinema e na música para reconhecer a cultura, que foi o que a Vera Cruz fez. E um detalhe interessante, a Vera Cruz, ela, como a São Paulo estava naquele boom econômico, os italianos vindo, os imigrantes vindo de fora, esse microfone está fazendo barulho, né? Entendi. Mas, não, pode deixar isso aí. Enfim, continuando. Então teve um boom econômico naquela época. E o pessoal de fora estava vindo aqui para São Paulo, coisa e tal, né? E a Vera Cruz, nos seus filmes europeus e hollywoodianos, trouxe temática futurística. Então, era mais... Deixa eu ver, fazer uma troca. Alô? Esse morreu. Mas parou. Alô? Alô? Eu não sei. Então, com São Paulo sendo evoluído economicamente, a Vera Cruz, como retrato, como uma influência, ela estava retratando temas futurísticos. Então, só elite, só dinheiro, economia, nobreza. E olha só, ela fez um filme falando sobre a pobreza. Um filme do passado, retratando o passado, não o futuro. Então, é uma coisa bem interessante, uma diferença que a Vera Cruz fez. Inclusive, foi o primeiro filme, né, que retratando a temática brasileira assim, né? Que fez sucesso. Mas foi o primeiro feito também. Aliás, para a realização desse filme, na verdade, foi uma briga dentro da própria Vera Cruz, né? Porque eles queriam fazer só esses filmes de elite, né? Dentro de estúdios, usando esses equipamentos mais pesados e etc. E o Lima Barreto brigou para conseguir convencer os italianos, né? Tanto os donos da empresa quanto os técnicos, a fazer um filme brasileiro fora dos estúdios, no interior de São Paulo, né? Então é um filme totalmente marco dentro da própria Vera Cruz e não só sobre... não só na história do cinema brasileiro, né? Então isso é interessante pontuar também. E o fato dele ter sido feito sobre o Nordeste, mas fora do Nordeste, né? Então aí a gente chega também no ponto dos outros filmes, depois que foram feitos sobre o cangaço, até temos críticas, né, bastante fortes
do Glauber e de outros realizadores que condenavam muito esse filme por ter tratado, entre aspas, o Nordeste dentro de São Paulo. A gente vê as escolhas das locações, né? Tem muitas árvores, tem onça, né? Então é muito interior de São Paulo o tempo todo e não tanto Nordeste, né? Você quer falar um pouquinho? Assim, antes de chegar, eu acho que na crítica do Glauber, é isso, é deixar claro que o Cangaceiro ele foi feito e pensado para ser um grande sucesso, né? Então todas as escolhas narrativas e técnicas do filme vão para esse lado, assim, de encher os olhos, né, de ser aquela superprodução, e não tanto para o lado da crítica do movimento do cangaço, né? Então, assim, não teve esse aprofundamento nessas questões do movimento do cangaço. Então, é isso que depois o cinema novo, o Glauber Rocha, vem pesar em cima, assim, né, digamos. Porque é isso, assim, ele tem até uma frase que ele fala assim, abre aspas: mesmo sem compreender o fenômeno da rebeldia mística anárquica, Lima Barreto entrega um drama de aventuras convencional e psicologicamente primário, que agrada uma massa que já absorveu e comprou a ideia do western. E entendem que ver esse formato inserido na cultura brasileira era o ápice que o cinema podia alcançar naquele momento. Então é isso, assim, a Vera Cruz já tinha em mente que o gênero do faroeste norte-americano vendia, assim, já era um gênero consagrado. Então, criar uma narrativa, né, que se aproximasse, assim, da gente, com o cangaço e com uma narrativa que a gente viu no filme, tem essa questão do casal, né, do bom e mal e tudo mais. Então, isso já é os olhos, assim. Então, é isso. O Glauber vem para fazer essa crítica e depois ele vem produzir, né, filmes também com o tema do cangaço. Mas precisa entender que são contextos diferentes, né, tempos diferentes. A proposta desse filme era essa, assim, não era se aprofundar. Agora o Glauber vem para se debruçar em cima do movimento e criticar. E é um filme não só de apreciação, assim, é um filme um pouco de aprendizado, assim, também, né? Eu acho que é isso que ele quer passar também, não só a beleza ali, mas um certo aprendizado, acho, também com as narrativas dos filmes dele, né, de cangaço. Acho que é mais ou menos isso. Só complementando a fala da Amanda, além de querer fazer esse filme universal, né, de se colocar a Vera Cruz e o Brasil nesse circuito de filmes internacionalmente aceitos pelos festivais e interessantes, né, ele também seria aceito internamente, né? Então, se aquela elite assistia filmes de faroeste, assistia filmes americanos, então por que não fazer um filme desse nível no Brasil, né? Então era isso que eles estavam buscando, na verdade, e tentar fazer uma emulação direta do que se fazia nos estúdios hollywoodianos dentro do Brasil e se propor como concorrentes. Mas o que eles, na verdade, não sabiam é que para chegar nessa produção tinha toda uma estrutura verticalizada mesmo, né? Os estúdios americanos, eles controlavam desde a produção, a distribuição até a exibição, né? Então esse foi um dos erros da Vera. Em questão de técnica, a gente percebe que nem a Belisa falou, as câmeras leves. Por quê? Como você leva 20 kg de equipamento nas costas, né? No meio do mato para gravar alguma coisa, quase impossível, né? Então a gente tinha uma inovação tecnológica nessa época. A questão do som, né? Porque antigamente o primeiro filme sonoro que a gente teve foi o Cantor de Jazz, né? Que nem tinha falas, mas era só a parte de som mesmo. Que depois veio se inovando, aí veio o som na película, onde o filme era gravado e ao lado tinha o som, né? Era junto. Mas bem depois, né? Sim, ainda eram as pesadas. E tinha equipamentos que criaram para se gravarem com essas câmeras. Então o pessoal estava fazendo uma gambiarra audiovisual, que a gente faz até hoje, né? E com essas gambiarras a gente tem o que a gente utiliza hoje. Então a cena em que os cavalos estão no meio do rio foram...
Foram criados equipamentos especiais para que as câmeras fossem junto com o movimento dos cavalos, dos atores. A questão que a Melissa falou de noite, muito importante, porque vocês percebem que embaixo das árvores, onde tem sombra, é como se fosse um buraco negro, não tem nada, porque não tem luz. E os filmes que ficavam dentro das câmeras precisavam de luz para as imagens formarem lá dentro, né? Então, por exemplo, embaixo da árvore não tinha sombra, não teria luz. Então, não teria basicamente a imagem formada, uma silhueta lá embaixo. Então, como fazer um filme, como gravar à noite, utilizando a iluminação artificial, né? Que a gente pensa que é a fogueira, mas vocês perceberem as sombras, tem várias direções, não só porque, por exemplo, a luz tá aqui em cima, né? Eu sei que vai fazer sombra embaixo. A fogueira, se estivesse aqui, eu teria só uma sombra atrás. Só que no filme você percebe uma aqui, ou seja, tem iluminação vindo de algum lugar. A questão da onça, por exemplo, pela minha análise, para mim é uma cena de manhã, uma cena de tarde. Por quê? Durante o dia. Porque não tem como você gravar uma onça de noite com aquelas câmeras. É impossível, né? Então é muita a iluminação artificial, muitos refletores, que nem a cena final dele. Ele estava contra o sol. Então, basicamente, seria só a sombra dele, só a silhueta. Então eles colocaram um refletor, pega a luz do sol, joga na cara dele. Tanto é que vocês percebem que a luz desse filme foi do Zé do Norte, né? Que, primeiramente, quem compôs, entre aspas, segundo histórias, foi o Lampião, em homenagem à sua avó, que era rendeira, né? Trabalhava com rendas. E dizem que teve uma exposição muito antigamente em que 50 cangaceiros entraram cantando. Eles foram 50 pessoas, é impressionante. E nesse filme foi em torno de, vamos dizer, 10, 20 pessoas cantando num estúdio, foi tudo ao vivo. Eram várias pessoas dentro do estúdio. Vocês já assistiram o clipe do You Are The World? Era isso, gente, só que era cangaço. Então o pessoal todo cantando, olê, mulher rendeira, tudo mais afinado que eu, né? Porque eu não sou afinado. Então era o pessoal no estúdio, eram ao vivo, sabe? Os instrumentos, vocês percebem que até estoura um pouco o áudio. Porque naquela época, captar instrumento é muito difícil. O agudo, o grave, era muito detalhado, né? Então, quando eu vi essa música, eu falei, nossa, muitas pessoas cantando numa faixa sonora única. Eu falei, não é possível. Foi uma inovação grande, né? E em questão das imagens, né? Que, como você vê um filme daquela época, tendo movimentos de câmera, assim, ângulos diferentes, o aéreo, né? Hoje já é difícil a gente ter aqui normal no Brasil, né? Imagina naquela época, então. Então, são referências que a Vera Cruz trouxe de fora. Alberto Cavalcante, que nem eu disse, trouxe equipamentos e pessoas de fora para trazer inovações, que hoje em dia a gente utiliza, né? Só contextualizando, Alberto Cavalcante é brasileiro, né? Mas ele foi muito novo para a França, começou a trabalhar como cenógrafo, depois virou diretor de ficção, também trabalhou com documentário, mas, na verdade, com Grierson, né, no Reino Unido, e aí sim voltou para o Brasil, né, com esse chamamento aí da criação da Vera Cruz, porque se queria fazer, naquela época, muito entre aspas, cinema de verdade no Brasil, né, e ele foi recrutado para isso. Então ele trouxe todos esses técnicos que a maioria deles atuava justamente no cinema inglês, né, mas o exemplo sempre era, como a gente falou, emulando Hollywood, né, que era o que se desenvolvia mais e o que vendia mais no mundo todo. E aí, sobre essa questão dos planos, né, hoje a gente tem drone, né? Hoje é muito fácil você subir um drone e pegar uma panorâmica. Naquela época você precisava de grua, você precisava de planos, né, super altos. E a cena do cavalo foi criado um traveling dentro do rio, né? Então demorou meses para ser feito para segundos de filme, né? Enquanto eles atravessam ali. Então, e eles filmam muito de perto. Não é que você estava com a câmera na borda, né, na margem do rio, e aí você faz um zoom. Não, eles entraram dentro do rio, né, naquele traveling, para acompanhar o movimento do casal, né, cada um com seu cavalo. Então isso era totalmente impensável para a época, gerou muitas brigas, muitas histórias, né. Lima Barreto foi condenado, né, dentro da própria Vera Cruz, por ter feito algo tão caro para a época, né, e tão inovador ao mesmo tempo, né. Ele era considerado meio um gênio louco, né, de fazer esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo acabar com as finanças da época na própria produtora. Então era muito difícil de se fazer em 53, né? Hoje a gente pode pensar que é facílimo, você pega ou até logo depois, né? No próprio Cinema Novo, com a câmera na mão, aí sim quando chegaram as câmeras leves, né? Aqui a gente está falando de começo dos anos 50, então a cada 5 anos ali já você nota uma grande diferença técnica, né?
em termos tecnológicos. Então, para fazer quando o Glauber foi filmar, ele já estava fazendo com câmera na mão, com a Eclair, com a Reflex, e aí traz outra inovação, né? Então, se o Cangaceiro foi uma inovação por trazer esses equipamentos, essas pessoas de fora, né, emulando Hollywood dentro do Brasil, Glauber também vai fazer isso levando a câmera para dentro da cena sem precisar de todos esses aparatos técnicos, né? Então essa foi a grande discussão naquela época. Então, para que a gente vai gastar tanto para fazer um filme se a gente pode fazer vários filmes usando equipamentos mais leves, né? Então a ideia de movimento, né, que vem toda depois, que a gente discutiu na primeira sessão, inclusive. Aqui não, aqui foi esse filme fantástico que foi para os festivais, que percorreu o mundo, inclusive, mas era um filme, era um caso isolado, né, dentro da história. Então esse filme é um marco por conta disso, mas que não deixou um legado tão grande, né? O legado foi mais temático, né? Eu acho que não teria... não teria, né? Mas talvez os filmes do Glauber, que vem trazendo o gênero do cangaço, não seriam tão fortes se não fosse esse. Porque, de certa forma, para o estrangeiro foi o primeiro contato, assim, né? De conhecer, mesmo que não fosse um terreno nordestino, um cenário nordestino, era a ideia, né? Então, eu acho que abriu o caminho para o gênero também um pouco, né? Tanto fora, mas aqui dentro também. Ele foi esse primeiro filme com a temática de cangaço. A gente tem, né, outros que vieram antes, mas não com a mesma importância. A gente tem aquele único documentário, né, do Benjamin Abraão. É o único registro do bando do Lampião. Sim, ele teve acesso a esse material. É um material riquíssimo num ponto histórico, assim, né? Por serem as únicas imagens, né? Então é um breve documentáriozinho de 15 minutos, assim, e era uma pessoa que nem era cenografista, assim, né? Nem nada, então... nem era libanês, né? Ele era, se eu não me engano. Então, esses poucos materiais e a literatura também, né? Acho que o cangaço já era muito abordado na literatura, em peças, assim, também. E aí, ele resgatou um pouco isso, acho que, para o cinema. Então, ele que trouxe, digamos assim, o tema para o cinema, né? Mas já era bem falado, assim, na literatura. Acho que é isso. Bom, e aí com toda essa grandiosidade do filme, né, ele foi o escolhido pelo Brasil, né? Naquela época quem escolhia os filmes brasileiros que iam para os festivais era o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, né? Isso acontecia até mais ou menos 67, por aí, que depois foi criado em 66 o Instituto Nacional de Cinema, o INC, mas em 66, mas ele começa só a entrar em vigor mesmo essas políticas a partir de maio de 67. Então até 67, 68, quem escolheu os filmes que iam principalmente para o Festival de Cannes era o Itamaraty, né? Então, o Itamaraty escolheu esse filme do Lima Barreto para representar o Brasil naquele ano, né, em 53, no Festival de Cannes, e foi um sucesso, né? O filme, ele recebeu o prêmio de melhor filme de aventura e também uma menção honrosa para a música Mulher Rendeira, né? E uma curiosidade interessante é que até mais ou menos os anos 60, 70, início de 70, o Festival de Cannes, ele não tinha categorias fixas de premiação. E esse filme foi exibido em vários países. A música Mulher Rendeira foi gravada em diversas línguas, né? Então a música circulou muito e o filme circulou muito por conta da música, né? Que fez até mais sucesso. Vou deixar até o Nicolas falar um pouquinho sobre isso. E eu trouxe alguns números também que eu acabei pesquisando a respeito. Na França, o filme ele estreou em 1953 mesmo. O filme passou em Cannes em maio, e em dezembro ele já estava estreando em Paris, e ele ficou 8 anos em cartaz, com um total de 1,8 milhão de espectadores. Então ele ficou muito tempo, né? É histórico. Então a Columbia, que foi a distribuidora americana que teve os direitos de distribuição tanto no Brasil quanto no exterior, né? Ganhou muito dinheiro com esse filme.
E esse dinheiro não retornou para o Brasil, porque o acordo que a Colômbia fez com a Veracruz foi muito desleal, né? Foi um absurdo. Na verdade, a Veracruz, né, que foi bem ingênua naquela época, de vender esse filme a um preço tão barato e não acreditar no potencial do filme, na verdade, né? Então, eles já estavam com muitas dívidas, né? Acabaram aceitando o preço que a Colômbia quis fazer e, no fim, o filme estourou lá fora. A Colômbia ficou com muito dinheiro e o Brasil, a Veracruz não recebeu nada. Em 54, no ano seguinte, ela faliu, inclusive, e o Lima Barreto ficou no ostracismo durante muito tempo, né? Ele fez um filme grande, depois fez só mais um, que foi A Missa do Galo, alguma coisa assim, A Missa, que também foi pro Festival de Cannes, mas foi uma decepção, né? Que esperavam que, o diretor do Cangaceiro, vamos ver qual seria o segundo filme, mas foi decepcionante para os críticos. Linguagem universal, né, que eles utilizavam Hollywood como exemplo, eu acho que a música ela é universal, mesmo ela sendo natural. Então, por exemplo, Mulher Rendeira foi totalmente da cultura brasileira, não teve referências de fora, né? E já foi uma linguagem universal. O pessoal da França gostou, peruanos gostaram também, fizeram versões. Eu li também que bandas de rock fizeram modificações nas letras, elas tocavam em shows, mas utilizavam o mesmo ritmo, nosso ritmo, né? Que é o chachado, né? E, por exemplo, isso é muito legal de perceber que a nossa música é universal, né? Hoje em dia, a nossa bossa nova está sendo tocada na Coreia, por exemplo, e o pessoal adora, né? E sobre em técnicas de música, no filme vocês percebem que a trilha sonora principal é moldada através da Mulher Rendeira. Então, quando temos cenas dramáticas, a gente tem a Mulher Rendeira triste, né? Que a gente chama de tons menores da música, né? Quando a gente toca um acorde de tom menor, é um acorde que expressa um sentimento melancólico, né? E quando você tem aquela parte heróica dos tiros, você ouve Mulher Rendeira radical, meio que John Wick, Matrix, um negócio bem assim, né? Bem imposto. Então, é muito legal ver o que o pessoal da trilha sonora fez. Eles souberam moldar uma música simples, só que vai tocar a Mulher Rendeira. Você tem sentimentos que ela expressa. E isso a gente vê em todos os filmes de trilha sonora. La La Land, um compositor que utiliza muito essa questão aí de pegar uma frase musical, que a gente chama, que é aquela frase que mais marca, que é o trecho da música que mais marca, é o Hans Zimmer. Ele utiliza muito isso, né? Ele pega uma frase musical e ele vai moldando com o contexto da série. Então, uma cena melancólica vai colocar a frase musical no contexto melancólico. Entendeu? Eu posso fazer agora nosso pocket show? Vamos abrir então nossas perguntas. Por favor, sem perguntas do Enem e da USP, por favor. Eu acho que o microfone. Quem vai falar, gente? Alguém tem que abrir. Vai lá, Alex. Abre você. Abre sim. Não quer falar? Por favor. Não é só pergunta. Não é só pergunta, pode ser elogio também. Primeiro, parabéns aí, cara. Muito bom. Eu não tinha percebido, Nicolas, o leitmotiv Eu não tinha percebido o leitmotiv ali que se repete. Muito bom você trazer isso. Sinceramente, não tinha mesmo percebido que era a mesma música em outro tom. Não, por favor. Mas é uma dúvida que eu fiquei, né, que é isso, eu sabia desse lance da Colômbia, né, dessa rasteira, que com muitos outros filmes, porque a galera já expôs isso, é um filme técnico elitista, né, é uma elite ali que funda uma produtora para elite, né, para tentar fazer como a Belisa colocou muito bem, né, um cinema de verdade. A gente já fazia cinema de outras maneiras para outros públicos. Mas a elite queria ver o mesmo que Hollywood trazia, mas daqui, né? Por que não? E essa galera queria ganhar dinheiro fazendo filme com isso. E ganhou, né? A minha dúvida, na verdade, era essa. Ele é lindo tecnicamente, ele foi muito elogiado, apesar de não ter ganhado do que me cabe falar do filme, né? Tem uma montagem ali muito bem definida, a fotografia, por causa da técnica e por causa da grana investida, né, foi possível uma fotografia, né, no Brasil inovadora, mas que a gente já via ali, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas que
não deixa a desejar. Então isso foi legal. Então ele é bonito, mas ele é um filme técnico, né? Ele talvez perde ali no seu roteiro, nas suas pesquisas, que foram as maiores críticas, né? Não só do Glauber, né? Mas o Glauber vem para contestar dentro, né, do movimento, mas antes mesmo, né, a própria década de 50, isso foi muito claro, né? Se eu não me engano, até o Bazin chega a falar sobre o filme que, lindo tecnicamente, mas deixa a desejar ali, né, algumas coisas em termos de realmente o que é o cangaço, né? Que é uma discussão à parte, mas que vários filmes cometem isso também. Mas é importante pra gente, né? Representação internacional. Da Colômbia, apesar dessa rasteira, mas o filme se paga ou não? Vocês sabem? Tipo, eles chegam a lucrar, mas sim, né? Ah, tá. Então, eles recuperam, que eles investem nesse filme. Não, a dúvida era essa. O filme sim, mas a Veracruz já estava tão endividada naquela época que eram dívidas impagáveis. Mas que se o sucesso internacional, principalmente, tivesse voltado para o Brasil, talvez tivesse salvo a Veracruz, né? E uma coisa interessante é que naquela época não se tinha nenhuma fiscalização das bilheterias. Então se roubou também, aí no caso das salas, muito dinheiro, né? Então não se sabia, na verdade, quantos ingressos de fato tinham sido vendidos. Havia uma estimativa, mas muito dinheiro se perdeu desse filme, né? Muito dinheiro foi para outros bolsos que não o da Veracruz. Então ele chegou, sim, a ganhar um dinheiro bom, mas não o suficiente para recuperar, né? Ele teve um valor fechado, né? Sim, exato. No Brasil e no exterior, inclusive. Foi uma venda, e aí os lucros realmente não estavam no contrato, né? O extra, né? Fala aí, Gabriel. Fala, Gabriel. Bom, na verdade eu acho que é uma pergunta até meio besta, assim, mas enfim. O filme ele fez bastante sucesso lá fora, como vocês já mencionaram, né? E no Festival de Cannes eles notaram essa semelhança com os filmes de western, acredito eu, né? Como todos os críticos e tudo mais. Mas, tipo assim, não houve uma... os críticos não falaram, tipo, isso aqui é um filme só, tipo, uma cópia desse gênero, só que adaptada pro cotidiano brasileiro, assim, do cangaço e tudo mais. Não houve isso? Como é que foi? Peraí, vem cá. Então, na verdade não, porque era a primeira vez que o cangaço estava sendo exibido para o mundo, né? Então, isso chamou muito mais a atenção dos críticos e depois dos espectadores europeus e internacionais de uma forma geral, né? Então, sim, tinha, claro, essa visão, assim, eles percebiam que era uma emulação do faroeste. Mas isso se fazia em outros países também, né? Então não era, coitado do Brasil, só consegue fazer a emulação de Hollywood. Não, o mundo inteiro estava fazendo naquela época. Então a nossa diferença era que o cangaço estava sendo mostrado. Nunca antes, né, na história do Festival de Cannes, mesmo nos filmes que circulavam pelo mundo, se tinha visto a figura de um cangaceiro. Veio para os Cahiers do Cinema nos anos 60. Mas ela tem um depoimento muito emocionado e emocionante, assim, sobre isso. Que ela tinha só 9 anos na época, né? 9 anos ela não podia assistir o filme, mas que a música começava a circular nas rádios da França naquela época. Então ela começou a se interessar pela língua portuguesa por conta da música Mulher Rendeira. Então depois disso, mais, claro, não com 9 anos, mas adolescente, um pouco mais adulta, ela começou a estudar português, né? O português de Portugal, que estava mais próximo. E com isso ela começou a ter mais interesse por tudo do Brasil, né? Ela depois sim foi ver o filme, né? Ela já tinha visto, né? Acho que com 15 anos, o filme ficou 8 anos em cartaz, então ela não viu na época do lançamento, mas viu depois. E aí ela começou a se apaixonar por tudo do Brasil, depois acompanha o Cinema Novo, vira super amiga do próprio Glauber Rocha, ajuda o Glauber Rocha a escrever um texto, uma tradução que ela faz para um texto dele que foi publicado no Cahiers do Cinema. Ficam tão próximos que ela escreve uma biografia sobre ele depois que ele morre. Então essa é só para contextualizar, que é uma pessoa
que antes não era crítica, mas por conta da música do filme Cangaceiro tem toda uma relação com o Brasil, com a língua portuguesa e com o cinema, né? Brasileiro, inclusive, não só internacional. Então esse filme ele foi um marco por vários sentidos, inclusive pela música, mas por trazer esse cangaço, apresentar o cangaço, o cangaceiro, a história do Lampião, enfim, e trazer, por mais como a Amanda falou, não fosse uma imagem do deserto, né, ou da caatinga, do sertão, era uma imagem brasileira que também circulava muito pouco naquela época, né? Todas as imagens do Brasil que circulavam na década de 50, pelo menos, eram muito escassas, né? Tudo circulava, tudo que era fora, na verdade, do hemisfério norte, ali, Estados Unidos e Europa, era pouco, né? Se produzia muito pouco, se chegava muito pouco os filmes da América do Sul, da América Latina, da África, né? Então, isso vai ficar muito mais evidente a partir dos anos 60, mas nos anos 50 ainda era quase nada. Lembrando que o Festival de Cannes foi lançado, né, teve a sua inauguração em 46, né? Então, aí de 46 para 53 é ainda, né, um período muito inicial do festival. Então, o Brasil começou a entrar no Festival de Cannes em 49, então, com imagens feitas por, inclusive, diretores europeus que vinham para cá filmar. Então, quando a gente chega em 53 e tem um diretor brasileiro, né, mostrando o cangaço de uma forma faroeste para ser aceito, é um feito tanto. Então, isso foi, sim, reconhecido pela crítica, inclusive pelo próprio júri. A Van Jorico, não sei se todo mundo conhece, a gente tem a atriz principal, né, que é a Marisa Prado, que é ela que, enfim, é a professora e foge com o personagem principal, o mocinho, mas tem aquela moça, né, que era a antiga namorada dele. Aquela atriz é a Van Jorico, que também é música, né, cantora, e ela representou o filme em Cannes. Então tem até imagens dela nos cafés, nos almoços, representando o filme. Naquela época, isso é uma coisa bem interessante de contar também. Não ia ele só começa a ir para o Festival de Cannes a partir dos anos 60, depois de toda a política dos autores da caída do cinema, que aí a gente tem esse cinema de autor. Aí sim vai o diretor representar o filme, né? Fazer toda a sua propaganda do seu filme, explicar o seu filme para a crítica, etc. Antes não era assim. No começo do Festival de Cannes, no começo dos anos 50, eram as vedetes, né, que iam representar os filmes. Então as atrizes principais vendiam muito melhor o filme do que o próprio diretor. Então a atriz estava lá para representar o filme, representar o Brasil, e aí tem críticas que falam dela, uma atriz indígena, ítalo-indígena, né? Eles não sabiam nem olhar para ela e dizer onde é que ela é, assim, ela tem uns traços meio indígenas, mas também meio italianos, meio estranho, assim. Então, tudo era exótico naquela época, né? O Brasil era exótico, a música era exótica, o cangaço era exótico, Van Jorico era exótico, então tudo era uma novidade, né? Isso favoreceu muito o filme naquela época. Mais alguma questão, gente? Comentários? Sofia, comentários? Sem comentários. Vai lá, Sofia, faz um comentário. Ai, Deus. Dá um pouco, né? Vai pra baixo. Tá ligado? Você chega lá perto. Eu só queria parabenizar vocês, né? Muito legal a gente ter acesso a esse tipo de conteúdo e informação mesmo, assim, né? E tá aberto pro pessoal vir visitar. Então é muito legal. Eu não tenho, assim, nenhuma dúvida muito específica, né? Mas eu acho muito legal, assim, essa relação e essa comparação que a gente sempre faz mesmo, né? Desse filme e da Vera Cruz com os filmes que foram feitos no cinema novo, né? Então, como o cangaço era mostrado, né? Se é correto falar que não era cangaço porque não era no Nordeste, não eram nordestinos, mas a gente estava representando o Brasil, né? Então, e foi isso que fez ser tão grandioso e tão famoso, né? Então, eu acho que é super válido de qualquer forma. E depois as críticas que o Glauber faz, óbvio, né? E o cinema que ele faz são válidos também, mas isso não deixa de ser uma representação do Brasil, né? Em um formato um pouco diferente,
mas eu acho que são representações muito boas e que trouxeram referências, e a Vera Cruz foi muito importante, né? A gente até na faculdade estava tendo aula um tempo atrás e o nosso professor estava falando que, até hoje, assim, as pessoas que são mais antigas no cinema aqui no Brasil, tem gente que era da Vera Cruz e que fala de cinema com muita propriedade e que teve a oportunidade de participar dessas produções que eram imensas, né? Eram realmente muito grandes. Então é muito legal, é muito bom poder assistir aqui, né? Num espaço legal e ter essa discussão. Então, parabéns, gente. Agora, palma da mão. Olê, mulher, olê, mulher, ensina a namorar. 1, 2, olê, mulher, olê, mulher, me ensina a fazer, me ensina a namorar. Agora vamos fazer uma frase maior, hein? Vou botar o resto da música. Essa versão, como a gente explicou, essa música tem várias versões. E uma delas, a mais atual, o pessoal fez mais com as crianças, né? Jogando um pouquinho ali de integração que tem na escola. Então era assim, ó. Estrofe normal. Olê, mulher, olê, mulher, me ensina a fazer te ensina a namorar. Campeão desceu a cena, no bar de cachaceira, convidou as moças donzelas pra dançar mulher rendeira. Me ensina a fazer me ensina a namorar. Obrigado, Dora de Noar! Legal, obrigada, Nicolas, obrigada a todo mundo. E até a próxima sessão do Cine Varel. Obrigada, gente.